E eu ia falar que o Neymar vai encontrar a maior vítima dele pela seleção brasileira, né? O Japão foi o time que mais sofreu com gols do Neymar, porém dessa vez o Neymar na reserva, né? Já é até bom a gente não criar nenhuma expectativa. Eu sei que por tudo que desperta o Neymar, por todo o interesse do público, há um desejo, um sonho de que ele seja titular. Pode acontecer mais para frente, eventualmente, mas não nesse jogo. A gente ouve até da comissão técnica que, não só porque o time está encaixado, mas porque o Neymar ainda não está plenamente em suas melhores condições físicas, né? O Neymar diz, eu posso jogar quantos minutos for necessário, mas até a resposta do Ancelotti na última coletiva já dá um indicativo disso, né? Caminhando eu posso ficar 90 minutos em campo, mas não é o que se espera do jogador em Copa do Mundo que ele esteja caminhando. E o trabalho foi feito com tanto cuidado, né, Cassucci? Dele ir se recuperando aos poucos, não, sem apressar, tem que voltar logo porque a Copa vai começar ou porque já passou um jogo, que realmente não faria também muito sentido agora, que a recuperação já está quase concluída, ou concluída porque ele já até voltou a jogar, querer apressar processos, até pelo resultado que a seleção teve em termos de desempenho no jogo contra a Escócia. Sem dúvida, ele já não tem mais lesão, está plenamente recuperado, mas não tem o ritmo de jogo, não tem ainda toda a potência, a força que seria necessário para que ele jogasse 90 minutos. E mais do que isso, o time está encaixado e se encontrou com uma formação que não tem ele no time titular e que privilegia muito o Vini Júnior sem a bola. Ter Neymar e Vini Júnior é um desafio pro Ancelotti, porque a gente sabe que o Neymar não vai entregar tanto na recomposição e fica muito mais difícil você ter dois jogadores que não fazem isso. A prioridade no momento é ter o Vini cumprindo esse papel de o cara solto lá na frente, jogador que não vai ter tantas obrigações defensivas. A gente viu ele que nesse pouco tempo que ele teve em campo, foram uns 20 minutos, ele procurou bastante e realmente ele assumiu essa função de fazer as cobranças de escanteio, né? Ele queria participar e eu achei, inclusive, que foi um retorno bonito, assim. Eu acho que além dele depois ele se mostrou bastante emocionado com a família, quando encontrou com os filhos ao final do jogo, ele foi querendo mostrar que, olha, quero ajudar, quero estar aqui. Então, eu acho que é isso, é cuidado, mas... Não sei, hein, Cassucci? Eu tô querendo ter esperança. De gol. E uma situação muito incomum para o Neymar, né, Débora? Em mais de uma década de seleção brasileira, esse jogo contra a Escócia foi apenas o 6º que ele ficou no banco de reservas e depois entrou no decorrer da partida. Neymar, desde que chega à seleção brasileira, ainda muito jovem, em 2010, já assume um papel de titular e muito rapidamente de protagonista dessa seleção. E agora ele volta, depois de quase 3 anos, numa outra situação, né? Com menos protagonismo, ainda assim no centro das atenções, o que desperta interesse não só da torcida, mas da mídia. A gente viu como foi ali a zona mista quando o Neymar passou, né? Os jogadores em campo do time adversário também querem a camisa dele, querem ter esse contato. Exatamente, mas num outro papel e um papel que vem sendo elogiado, de comprometimento, de conversa com os mais jovens, de uma liderança em certa medida. A seleção tem diferentes perfis de liderança, né? Tem os líderes que falam mais no vestiário, tem os líderes que gostam de incentivar, de ter conversas reservadas, e aí a gente pode citar Danilo, Marquinhos, Casemiro, Alisson, e o Neymar também exerce uma certa liderança e vem sendo muito elogiado pelo comportamento, por ter entendido o momento dele de que ele não é mais o protagonista dessa seleção. No momento que a gente acompanha imagens ao vivo do início do treino da seleção brasileira. Já deu para fazer a conta aí, Caê? Então, faltam 9 jogadores, né? Ou seja, que são do time titular do jogo contra a Escócia. Apenas o Douglas Santos e o Vinícius estão em campo. Os outros 9 não entraram ainda, mas é o normal, é o padrão de que eles fiquem também na academia, porque, enfim... Explica-se de que 48 horas após o esforço, 48 horas após a partida, quando o desgaste é maior, então muitos deles estão ali ainda na academia. Na última semana também foi assim, só o Paquetá e o Vinícius foram a campo, hoje são apenas fazendo o que eles chamam de descanso ativo, o Vinícius, né? e o Douglas que foram a campo. Então é bem isso mesmo, para a questão de evitar desgaste mesmo, até porque é uma viagem, pela primeira vez o Brasil vai viajar na antevéspera da partida, né? Então é bom ter isso em mente. E curioso que o Vini jogou os 90 minutos, né, contra a seleção escocesa. Diga, André. E falando de time titular, é até uma pergunta que eu tenho por Caê, porque o Brasil nos 3 jogos mudou a escalação, né? E o treinador europeu, o Ancelotti é um treinador europeu, ele costuma sempre
montar a sua equipe. A gente vê o Abel fazer muito isso aqui no Palmeiras, montar a sua equipe em cima da outra equipe. E eu queria saber para esse jogo do Brasil contra o Japão, porque o Japão, desses adversários do Brasil, do Haiti, da Escócia, é uma seleção que tem um poder de ataque mais forte, que tem uma marcação no meio-campo mais forte. A forma de jogar é diferente também, né? A aplicação tática deles. Exatamente. E aí eu queria saber do Caê, que está ali, se dá para repetir a escalação, se pode ter alguma mudança nesse time do Brasil para o Japão, que é um outro jogo, é um outro contexto, né? Então, pelo que eu estava apurando no meu voo de Miami para cá, a tendência é de que o Brasil... A tendência é que o Brasil repita, assim, pela primeira vez, o Ancelotti deve repetir uma escalação, o 16º jogo dele, é a primeira vez que o Brasil deve ter uma escalação repetida, e lembrando que só não teve a repetição do Haiti para a Escócia por conta da lesão do Rafinha, né? Então a tendência é que haja, assim, uma repetição dessa vez, até porque, mesmo naquele um ano em que o Ancelotti priorizou muito o 4-2-4, contra o Japão ele foi de 4-3-3, que é o esquema que tem dado certo agora, e 4-3-3 com tripé, com Casemiro à frente da zaga, Bruno e Paquetá alinhados mais à frente, então a tendência é de que isso se repita, né? A diferença lá naquele desenho lá é que o Vinícius estava de 9 naquele jogo e tem um comportamento totalmente diferente do Matheus Cunha, que, mal comparando, né, ele tem feito um papel parecido com o que o Bellingham fazia no Real Madrid de 24, né, funcionando, só que, obviamente, o Bellingham com a característica de ter muito mais facilidade de frente para o campo, e o Matheus Cunha com a facilidade, quando precisa, de jogar de costas para a zaga adversária, mas vindo compor muitas vezes um quarteto no meio campo e funcionando como esse pêndulo de ataque ao espaço, que era mais ou menos o que o Bellingham fazia. Não estou comparando os jogadores aqui, tá? Estou comparando a função. E aí ficava lá mais perto da área o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Agora fica Vinícius e o Ryan até num papel meio híbrido ali, né?